Mas tráfego não vai fazer você escalar no digital. Se você está achando que para escalar no digital, vender muito mais na sua empresa, no seu negócio, você precisa só botar mais dinheiro em tráfego, você está extremamente enganado. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para poder escalar no digital e não cometer erros comuns que o mercado está cometendo. Meu nome é Hugo Silveira, eu sou especialista em geração de vendas usando o meio online, usando estratégias digitais. Já gerei dezenas de milhões de reais em vendas para os meus negócios e para os negócios dos meus clientes, e nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer. Um erro comum que acontece é o seguinte, é que muita gente às vezes começa a investir no tráfego, né, começa a ter um resultado legal, só que aí fala, beleza, eu tô tendo um resultado legal, agora eu vou passar a investir mais em anúncio, vou colocar mais dinheiro. Aí o cara tá botando 50 reais por dia, ele passa a colocar 100, 150, 200 reais por dia, pensando que aquilo vai se transformar numa máquina geradora de dinheiro, de receita, só que na verdade não vai gerar. É muito importante que você entenda que quando a gente pensa em escalar no digital, investir em tráfego é só um dos pontos de um emaranhado de pontos que você vai precisar cuidar. Você precisa de um sistema estruturado para fazer com que essa escala aconteça de forma segura. Aqui na HRZ eu divido em 4 etapas para você ter ideia, para facilitar a sua compreensão também. Que é a etapa de primeira imersão, a gente entende o negócio, depois a gente vai para ações de venda para gerar resultado e dados. Depois a gente tem a fase de otimização diária, que é otimizar diariamente, e tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre otimização diária. E quarto passo, o passo da escala. Só que tudo isso a gente divide em 4 passos, mas aqui dentro da operação a gente tem outros diversos passos que o cara precisa seguir, que a minha equipe precisa seguir, o nosso cliente precisa seguir para fazer com que as vendas aconteçam e a gente consiga escalar. E agora eu vou te mostrar qual é o segredo para fazer com que essa escala aconteça sem que você precise necessariamente gastar mais. Eu vou te explicar agora qual é o método Scala. Dentro do método Scala a gente tem o E, S e C. O E é de estratégia de aquisição. Você precisa ter uma estratégia de aquisição de clientes clara. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal e lá no meu Instagram também, que tá aqui na legenda qual é o meu Instagram, que você precisa de estratégia de aquisição de clientes através de iscas. É o melhor formato, o formato que eu gosto de trabalhar é esse. Você precisa traçar iscas que vão trazer o seu cliente ideal para você num custo baixo de aquisição, para que a partir daí você consiga vender mais. Eu gosto de trabalhar com iscas que gerem volume. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a clínica de estética, com alguma prestadora de serviço ou com alguém que vende produtos, a gente pensa sempre qual é a melhor oferta que vai trazer o cliente ideal, da forma mais barata para mim e impressão em volume, para que a partir daí a gente consiga criar estratégias para vender cada vez mais. Porque dentro dessas estratégias de vender mais entra o S, que é o sistema de conversão. Em outro vídeo aqui do canal eu já expliquei sobre a oferta irresistível, já expliquei para você como constrói essa oferta irresistível, como trabalha gatilhos mentais para poder vender mais. E o objetivo desse S é que você crie um sistema previsível de receita e de venda. Porque imagina, tu tá trazendo através de boas iscas o cliente ideal para você, você tem um S que faz com que esse cliente compre com você na hora que você quer e não na hora que ele quer, e aí vem o C, que é o crescimento em LTV. LTV significa Lifetime Value, que é quanto um cliente deixa em minha mão ao longo do tempo. Eu preciso ser mais técnico aqui na explicação desse conteúdo, porque é importante que você entenda que hoje o tráfego pago já não funciona mais. Você precisa de uma estratégia consolidada de criação de demanda, geração de demanda e de escala para fazer o seu negócio vender mais, e a gente chama isso de aceleração digital. Então, quando a gente pensa em LTV, em Lifetime Value, você precisa entender que onde é que está o lucro no digital? O lucro no digital está no seu cliente que você pagou uma vez, que ele continue comprando com você e fazendo cada vez mais compras num curto período de tempo. Vou te dar um exemplo claro. Eu pago através de anúncios em torno de R$1.000, R$1.500 por cada cliente novo na minha operação de aceleração. Cada cliente novo. Então é como se eu transferisse e pagasse assim, R$1.500 pro cara virar meu cliente. E aí entra um ponto bem importante, que é, eu tô pagando R$1.500, só que esse cara vai me pagar um valor de uma mensalidade e ele vai ficar comigo pelo menos 15 meses, que é o meu LTV com ele.
Então, se ele vai ficar 15 meses comigo, eu vou ter uma lucratividade linda, maravilhosa com ele, porque ele todo mês vai estar deixando uma mensalidade ali comigo. Isso é um dos resultados. A mesma coisa você tem que fazer se você vende uma pizza, se você vende uma moda feminina, se você vende um serviço de estética. Você tem que pensar sempre, poxa, como é que eu faço? Como é que eu crio um mecanismo para fazer com que esse cliente compre comigo cada vez mais e mais vezes, certo? Então, mais valor e mais vezes em frequência, porque assim você vai estar ganhando ao longo do tempo, graficamente, né? Ao longo do tempo você vai estar vendendo cada vez mais e ao longo do tempo aqui, considerando essa faixa aqui de tempo, você vai estar crescendo aqui no seu movimento de ganho com esse cliente. Isso é extremamente importante que você entenda. É importante também que, para que você revenda para esse cliente, faça com que ele tenha uma compra nova com você, você precisa ter mecanismos de comunicação com esse cliente. Em outro vídeo aqui do meu canal e lá no meu Instagram também, eu falo sobre pontos de contatos, como você faz mais pontos de contato com o seu cliente para fazer com que ele compre com você mais vezes. Isso é extremamente importante. Não tem um cliente meu sequer que vende 100 mil, 150, 200, 500 mil, 1 milhão de reais por mês, que não trabalha forte com o relacionamento com o cliente, fazendo com que as vendas aconteçam com a frequência mais alta. E aí tem um ponto importante, que você sabia que existe um limite invisível no faturamento do seu negócio, que muitas empresas ficam patinando e num platô de faturamento justamente porque não batem e não rompem esse limite? Porque esse limite é definido por 3 bloqueios simples que você pode quebrar aqui agora. E esse é o segundo pilar que é importante que você tenha claro. O segundo pilar é o fator X da escala. Como conseguir escalar sem precisar necessariamente aumentar os seus gastos. Você precisa quebrar os 3 bloqueios da escala. Quais são esses 3 bloqueios? Bloqueio de oferta, bloqueio de estrutura e bloqueio de retenção. No bloqueio de oferta, tem uma coisa que eu costumo dizer aqui para os meus clientes, que é, a gente está a um anúncio de escalar. Quando eu falo estamos a um anúncio de escalar, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está a uma oferta de escalar. Isso aqui é um segredo que eu não conto para ninguém. Porque a gente precisa ter uma oferta clara, que atrai o nosso cliente ideal e que o nosso sistema de aquisição e de conversão e de LTV está bem estruturado para vender para aquele cliente. Quando você olhar para algumas empresas, você vai ver que a curva A, B e C deles, a curva A geralmente tem empresas que é muito predominante os produtos que eles vendem muito já, vender cada vez mais e vender sempre, porque já está estruturada a oferta daquele produto dentro daquele mercado. Então, você precisa testar diversas ofertas, porque terão ofertas que você vai ver sinais claros de escala. E qual é o primeiro sinal da escala? É quando a gente consegue ter previsibilidade de receita à medida que a gente investe. Então a gente sabe que investindo 10 a gente vai ter 20, e aí eu testo investir 100 e volta 1.000, e aí eu testo investir 200 e volta 2.000. Só que existe isso, e se você romper esse bloqueio da oferta, você vai para um outro bloqueio que pode acontecer, que é o bloqueio de estrutura. Esse bloqueio de estrutura pode ser a sua estrutura física que não comporta mais o seu volume de vendas, a sua estrutura de atendimento que não comporta mais o volume de atendimentos que está chegando, ou simplesmente os dois que podem estar impedindo você de vender mais. E aí entra a oportunidade de você abrir um novo negócio físico ou você construir uma estrutura de vendas online, vendas digitais para poder escalar essas vendas e vender enquanto você está dormindo. E o terceiro bloqueio é o bloqueio de retenção. Eu te falei antes aqui sobre LTV, que você precisa investir no LTV e pensar estrategicamente como aumentar o LTV com seus clientes, como vender cada vez mais para eles e por aí vai. Só que um ponto extremamente importante é que se você não foca na retenção desses clientes, você tem um bloqueio de retenção. E aí o cliente, você está sempre pagando para o cliente comprar a primeira vez com você e esse cliente some, é como um balde furado que você está enchendo esse balde e os clientes estão escoando. Você precisa tapar esse buraco dentro desse balde para fazer com que esses clientes só empilhem até o momento de transbordar, de você vender tanto que você não aguenta mais e precisa abrir uma nova operação, vender o negócio, por aí vai. Agora me diz, você quer somente vender mais, investindo em tráfego, meia boca, tendo algum resultado, ou você quer realmente um sistema que transforma o seu negócio numa máquina de vendas e numa aceleração de vendas para sua empresa?
Nesse vídeo eu quis te mostrar como é que você faz uma estratégia de escala eficiente, como é que você faz para aumentar suas vendas, aumentar o seu crescimento de LTV, aumentar o seu faturamento. Se você quer ver mais conteúdos como esse, acesse o meu canal, se inscreve, vê os outros vídeos. E se você quer também aumentar o seu faturamento, acesse o meu Instagram, lá tem bastante conteúdo e tem um link lá onde você pode preencher a sua aplicação para falar comigo se você quiser aumentar suas vendas. Então é só clicar lá e falar comigo agora.